Imagine ouvir vozes que ninguém mais consegue escutar. Para alguns, isso é mais do que um mero devaneio. É uma realidade perturbadora e por vezes assustadora. Durante anos, as vozes na mente de algumas pessoas eram frequentemente associadas a sintomas de doenças mentais graves, causando isolamento, medo e estigma. A falta de compreensão sobre o significado dessas experiências tem, em parte, sido agravada pela abordagem adotada pela psiquiatria ao longo dos anos. Por muitos anos, vozes foram rotuladas como alucinações auditivas, considerando como sintomas de condições, como esquizofrenia ou depressão maníaca, sem se explorar o que essas experiências realmente significavam para esse grupo de pessoas. E é então que apareceu Marius Holm, um psiquiatra holandês que desafiou as interpretações tradicionais e, juntamente com a sua equipe, criou um termo, ouvidores de voz, que proporcionou um espaço para o crescimento, empoderamento e a criação de comunidades. Desde as antigas sociedades do Egito, Roma e Grécia, até os dias atuais, a experiência de ouvir vozes invisíveis tem sido relatada. A psicóloga e pesquisadora holandesa Sandra Ischer revela que antigamente as vozes eram frequentemente vistas como conselheiras divinas, ligadas a lugares sagrados e intermediadas por sacerdotes. Já para o filósofo Sócrates, acreditava em uma voz de sabedoria, e Aristóteles teorizou que as vozes poderiam ser como alucinações do sono. Na visão religiosa, o cristianismo, islamismo e judaísmo também têm histórias de personagens que ouviam vozes, como Moisés e Jesus. A influência religiosa e o papel político moldaram a percepção dessas vozes ao longo do tempo, levantando questões sobre sanidade e profecia. Anos mais tarde, em 1988, na cidade de Maastricht, na Holanda, um evento revolucionário deu início a uma transformação surpreendente no campo da saúde mental. A conferência, intitulada Pessoas que Ouvem Vozes, trouxe à tona uma nova visão sobre as experiências muitas vezes incompreendidas. O encontro desafiou as convenções estabelecidas sobre essas vozes que muitas vezes eram consideradas sintomas de doenças mentais. Tudo começou quando Patsy Reid, uma paciente do psiquiatra Marius Rowan, desempenhou um papel crucial na investigação do significado das vozes. Patsy vivia uma batalha dolorosa, com vozes destrutivas e negativas, que lhe davam ordens ou proibições, chegando a dominá-la por muitas vezes. Diagnosticada com psicose esquizofrênica aos 30 anos, ela havia sido hospitalizada repetidamente e tentado medicamentos que não conseguiram reduzir o poder das vozes. Embora tenham aliviado sua ansiedade, enquanto seu relacionamento com seu psiquiatra Marius oferecia um ponto positivo, Patsy lutava com pensamentos suicidas. E Marius temia não conseguir impedi-lo de seguir esse caminho. Com sua perspectiva corajosa e única, Patsy desafiou a visão convencional, argumentando que as vozes não eram meros sintomas a serem medicados, mas sim parte interior da sua identidade. Essa visão desafiadora cativou Rowan, levando a uma jornada de mudança de paradigma. A partir disso, Marius e outros profissionais de saúde mental uniram forças com indivíduos que ouvem vozes para desvendar os mistérios dessas experiências. Essa mudança de perspectiva não apenas revolucionou a compreensão das vozes internas, mas também redefiniu a abordagem da saúde mental, promovendo uma visão mais humanizada e inclusiva, dando início à criação do movimento Intervoice. Mas afinal, o que essas pessoas escutam? O estudo realizado puderam compreender mais os tipos de vozes que essas pessoas ouviam, chegando à conclusão que o conteúdo das vozes variam de acordo com as pessoas. As vozes poderiam apresentar diversas formas, positiva, negativa ou neutra. Por exemplo, imagine uma pessoa vivenciando um diálogo que vai além do mundo real. Murmúrios da mente que podem ser tanto acolhedores quanto inquietantes. Alguns surgem do nada, como se flutuassem no ar, enquanto outros encontram abrigo dentro da nossa própria mente, ou até mesmo dentro do nosso corpo. Elas podem ser um eco da nossa própria voz ou repetir as palavras das pessoas. Algumas delas são críticas, ecoando dúvidas, enquanto outras oferecem conselhos amigáveis. É um espetáculo de grande complexidade. Essas vozes podem até variar entre tons masculino e femininos. Em alguns casos, múltiplas vozes se entrelaçam, criando um coro de pensamentos. Algumas sussurram melodias suaves, enquanto outras carregam lamentações. A intensidade e a frequência dessas vozes oscilam com o clima emocional, proporcionando um intrigante retrato da psicologia humana em ação. No Brasil, o sistema de saúde mental muitas vezes deixa as falhas significativas. As vozes internas são frequentemente consideradas sintomas de patologia.
O estigma e a falta de conscientização frequentemente resultam em desconexão da sociedade. Para aqueles que ouvem vozes, o movimento Intervoice, que foi implementado no país em 2015, busca preencher essas falhas, proporcionando grupos de apoio e discussão nos quais as pessoas podem compartilhar suas experiências livremente, sem julgamento. Uma das medidas adotadas pelo SUS é a implementação desses grupos de auto e mútua ajuda, nos quais os ouvintes de vozes podem compartilhar suas histórias, apoiando e trocando estratégias para enfrentar os desafios impostos por suas vozes. Esses grupos se tornam um espaço seguro e acolhedor para reconhecer que não estão sozinhas em sua jornada. No entanto, o estigma persiste em torno da saúde mental, o que dificulta a implementação abrangente dessas medidas. Muitas pessoas que ouvem vozes temem ser rotuladas ou discriminadas, o que a impede de buscar ajuda ou participar desses grupos. Além disso, a falta de investimento e conscientização em saúde mental no Brasil resulta em acesso limitado ao tratamento adequado. O Intervoice busca alterar esse cenário, promovendo uma compreensão mais empática e inclusiva das vozes internas, através de uma abordagem que valoriza a experiência individual e reconhece a diversidade das vozes. O movimento desafia os estereótipos negativos e encoraja uma conversa mais aberta sobre a saúde mental. Ele serve como um farol de esperança em um cenário muitas vezes sombrio e nos lembra da importância de ouvir, compreender e abraçar as experiências dessas pessoas. À medida que desafiamos as noções estabelecidas e nos aproximamos das vozes que ecoam nas mentes daqueles que as ouvem, abrimos caminho para uma discussão mais empática, inclusive fundamentada. É hora de dar espaço para essas histórias, compreendendo que por trás das vozes existem pessoas com uma riqueza única de experiências e perspectivas a serem compartilhadas e valorizadas.